Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast do Filosofia em Foco. Estamos aqui com a presença do psicólogo Laerte Bruno, com o professor de filosofia Bruno Mariano, não é? A gente hoje vai trazer como havíamos prometido no final do último podcast, por ser o mês de outubro, o mês da criança, né? Então, a gente vai trazer um episódio caracterizando os conceitos do que é a criança, a infância e como se dá o seu desenvolvimento cognitivo, né? Então, essa é a ideia do podcast de hoje, certo? Espero que vocês gostem do conteúdo e desde já eu peço que, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário também na plataforma do YouTube, ok? Bem, eu vou iniciar fazendo um breve relato sobre a criança, né? Como a criança era vista, né? Ao longo da tradição ocidental, né? Então, os gregos antigos, igualmente na Idade Média, se tinha uma noção de que não se tinha noção de infância, né? E a criança, ela era tratada como um adulto mirim, né? Na verdade, né? Um adulto em miniatura, certo? Então, especialmente na Idade Média, há registros de que as crianças se vestiam tal qual os adultos, né? Trabalhavam, né? Tinham responsabilidades como se fosse realmente um adulto mirim, né? Então, eles não tinham autonomia, né? Eles não tinham que acatar o que as pessoas da família ou outros adultos determinassem, né? Não eram sujeitos, eram seres, mas que não tinham nenhuma condição de autonomia, de decidir, de opinar, né? Então, não havia essa distinção entre a criança, né? A criança e o adulto, né? Era como se fosse tudo a mesma coisa, né? A mortalidade infantil era muito alta, né? Também. E a única coisa que se percebia era que a criança era um adulto que era pequeno em relação ao tamanho a criança em relação ao adulto, e também não tinha a mesma força que o adulto tinha, né? Basicamente era essa a distinção que se fazia. Mas quando a gente adentra a modernidade, especialmente a partir do século XVII, XVIII, alguns acontecimentos fazem com que surja o conceito de infância, né? Então, com o advento desse conceito, surgindo também outras instituições, como as escolas direcionadas para a educação, né? Letrar as crianças, né? Também começou a surgir uma literatura infantil, né? Igualmente também a gente pode considerar o surgimento da própria psicologia, né? E o surgimento da pediatria, que foram grandes contribuições para que a sociedade começasse a mudar o pensamento que tinha em relação à criança, né? Então, se a gente observar hoje, a gente percebe que a criança é um sujeito, né? Com direitos protegidos por lei, né? Há uma normatização específica, né? O direito a estudar, direito à proteção, direito a não trabalhar, a brincar, né? E então existe um documento que é a ECAD, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que regula, né? Algumas leis, normas que faz com que as pessoas se pautem por elas na medida que vão educar, né, as crianças, não é? Então, basicamente é isso, mas eu ainda acho que hoje a criança ainda não está no nível, né, que deveria estar, né? Eu digo com relação à atenção, porque a gente ainda vê no século XXI, eu vou falar do Brasil, que é a nossa realidade, né? Mas isso aí é uma coisa que não é só aqui.
muitas crianças que estão fora da escola. A gente vê também, vez ou outra, é flagrado crianças trabalhando, né? Sem as mínimas condições, um tipo de exploração mesmo, né? E então, assim, apesar de tudo isso, a gente ainda percebe, mas há um avanço muito grande, né, com relação a essa época que eu acabei de mencionar, né? Então, eu já vou aqui passar para o Laerte, né, para que ele faça a sua fala, trazendo aí uma abordagem sobre o sentido amplo da adultização e também sobre a teoria do apego. Por favor, Laerte, fique à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com o Marcos, né, com o Bruno Mariano, né, para tratar de um tema tão importante que, como você falou, assim, ainda hoje a gente atravessa alguns problemas em relação à questão da infância. Então, assim, para a gente se ater ao conceito, né, da adultização, né, a adultização de crianças, que é o nosso tema, a gente poderia pensar da seguinte forma: o que é que seria uma adultização? A adultização é um termo muito amplo, né? Então, nós poderíamos colocar como, assim, para sermos mais objetivos. A criança, ela tem seus níveis de desenvolvimento próprios da infância, né, que são, obviamente, diferentes do desenvolvimento adulto. Porém, quando uma criança ela é colocada perante determinadas situações, determinadas responsabilidades, determinados exageros emocionais, determinados estressores que não são próprios da idade daquela criança, isso pode trazer inúmeras consequências. Então, a gente pode tratar a adultização como a exposição da criança perante gatilhos estressores que não são próprios ali, não são adequados, que ela não tem uma estrutura psíquica para lidar com isso. Então, assim, a adultização é um termo muito amplo. Outro ponto é o seguinte: nós entendemos que se existe um processo, um desenvolvimento natural daquela criança, que são fases, né? E isso, de certa forma, é corrompido a partir dessas adultizações. A gente entende que se perde aí o senso de segurança. Por quê? Seja, assim, independente de quem cause isso com a criança, se são os cuidadores, se é um núcleo familiar inadequado, né, se são instituições. Então, o que está sendo rompido aí, que é um desrespeito àquele nível que aquela criança está, o que está sendo rompido aí é o senso de segurança. Certo? Então, quando a gente fala também de senso de segurança, é inevitável não falar da teoria do apego de Bowlby. O que é que Bowlby vai dizer? Que a criança ela precisa de afeto, ela precisa desse senso de segurança. Então, quando esse afeto, essa relação com cuidadores não é uma relação muito adequada, esse senso de segurança e de afeto ele passa a ser prejudicado e pode trazer consequências na fase adulta. Né? Quando o senso de segurança ele é funcional, né? A criança tem um acolhimento, enfim, essa criança ela tem mais chance de se tornar um indivíduo mais maduro para lidar de formas adequadas com os problemas que porventura venham aí a surgir. Então, de certa forma, a Bowlby ele coloca o apego como algo básico e essencial para o desenvolvimento. Isso, de certa forma, acaba sendo um pouco diferente da pirâmide de Maslow, né? Que ele tem a questão do afeto, mas o afeto não está ali na base está um pouco mais acima. Então, para Bowlby, a gente já vê que essa questão do afeto ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, isso serve como um norte para nós, um norte inicial. Agora, imaginemos o seguinte: aquela criança que ela é exposta a determinadas situações, né, que contraria o apego seguro de Bowlby, como é que ficam as cognições dessa criança ao longo da sua vida? Se ela
passou ali por um período instável, digamos assim, do ponto de vista afetivo, naquele núcleo familiar com aqueles pais, com aqueles cuidadores. Né? Primeiro ponto. Exato. Então, assim, talvez o Bruno pudesse falar um pouco sobre o processo cognitivo de Piaget, né? Como ele aborda essa questão conceitual, né? Inicial. Boa noite, muito grato pelo convite, né? Mais uma vez aqui estar com vocês. Um ponto-chave me parece ser o que Laerte coloca, que é a questão da segurança, né? Perfeito. E Piaget vai entrar, de certa forma, através de uma pergunta, né? Como é que a criança aprende as coisas? Como é que ela aprende as coisas? E aí a gente poderia perguntar, a segurança é algo que se aprende? Né? E provavelmente a gente vai entender bem que a segurança é algo apreensível pela criança. Em que sentido? Piaget, como nós sabemos, era um biólogo, né? E como biólogo, né, a gente poderia nos referenciar mais distantemente a Aristóteles. Aristóteles põe as bases, né? Ou seja, o ser humano é visto por Aristóteles como um corpo, não é? E aí vem o corpo de um homem e o corpo de uma criança, visivelmente são distintos, né? E, como bem você disse, as crianças no mundo antigo ainda não eram vistas como pessoa, mas apenas como um corpo. Um corpo que ali precisava comer e precisava dormir, e alguns cuidados precisavam ser feitos, né? Só que quando Piaget chega na modernidade, a modernidade ela traz uma série de exigências, né? A partir de Descartes, a ideia de você encontrar certezas, né? Descartes parte de um mundo de muitas incertezas e ele procura uma certeza firme sobre a qual ele pudesse ancorar todas as possibilidades de saber daquela época. Indubitável. Não é? Então, assim, Piaget vem com uma teoria que também está lastreado na biologia, né? Que é o fato de que os corpos vivos eles se adaptam. E a adaptação é um processo que se constitui de dois processos que se complementam, que é a assimilação e a acomodação. Então, a criança, como qualquer ser vivo, ela passa por esse processo de adaptação constantemente. Né? E esse passar por aí vai fazer com que as estruturas mentais dela vão, aos poucos, amadurecendo. Isso é um processo de amadurecimento. Né? Todo ser vivo amadurece. Então, a criança, como ser vivo, vai amadurecer. Quando a gente olha para a maioria dos seres vivos, né, da natureza, eles têm uma resposta mais rápida. Né? Um bezerro, quando nasce, ele cai, daqui a pouco ele se levanta e ele vai procurar o alimento. Né? Uma criança não tem essa habilidade. Essa habilidade ainda não foi constituída. É preciso que a fome, aí ela vai chorar, o choro vai fazer com que a mãe vá lá e dê de comer. E esse processo, ela vai aprender que toda vez que ela chorar, a mãe, né, vai tentar resolver o problema dela. E todas as vezes que a mãe resolver, ela vai se sentir segura, certa de que aquilo vai acontecer de novo. Não é? E se por algum motivo qualquer aquilo se interrompem, isso naturalmente vai criar um problema para a criança. Né? Talvez cresça uma criança insegura, com medo, será que vai acontecer? Será que minha mãe vai vir? E se ela não vier, como é que eu vou me virar? Né? Então, Piaget foi percebendo que esses mecanismos que favoreciam a aprendizagem da criança e que favoreciam o amadurecimento ou não da criança e o crescimento dela. Exatamente. Perfeito. Quando nós falamos em Piaget, assim, também é inevitável, né? Não, assim, a gente precisa falar das fases, né? Porque ele tem uns estágios do desenvolvimento que, digamos, são os estágios normais. Então, ele vai colocar ali o estágio sensório-motor, que é do 0 a 2 anos, que, como o próprio nome está dizendo, sensório-motor, então tem muito a ver com sensorialidade e motricidade. Então, a criança ela começa a se desenvolver ali
a partir dos sentidos mesmo, dessa investigação mais básica. Então, depois a gente vai ter o pré-operacional, que vai ser dos 2 ali até os 7 anos, né? Então, é um período que a criança ainda tem um certo egocentrismo. Então, a criança ela não tem capacidade ainda de enxergar o outro como autonomia ou como consciência. Ela ainda tem um mundo assim muito voltado para ela e o mundo, né? Depois dessa fase, a gente vai ter o operacional concreto, né? Que vai ser ali dos 7 aos 11, 12 anos, que é quando se começa um desenvolvimento lógico mais apurado, né? Uma noção de moralidade mais apurada, né? Então, algumas pessoas podem até questionar assim, mas se a moralidade ela começa a se desenvolver no operacional concreto, então no pré-operacional não tinha moralidade, não tinha noção de certo e errado. Então tem, só que existe uma diferença entre o certo e errado, porque a mamãe falou que é certo e errado, e o certo e errado mais voltado já para uma questão de ética, né? Então tem essas diferenças. Por fim, a gente vai ter o operacional formal, que é dos 12 anos em diante, que é aí onde o indivíduo ele começa a ter raciocínios mais hipotéticos, dedutivos, uma maior afirmação da personalidade no mundo. Então, a gente tem... É claro que assim, o que Piaget traz não é um padrão exato que vai funcionar para todas as pessoas, mas, assim, em linhas gerais, é uma boa base, né, de observação. Né? Sim. Então, ele traz, de certa forma, nós vemos um desenvolvimento cognitivo, né, em cima disso. Então, na medida em que Piaget ele traz um desenvolvimento, digamos, natural, né, cognitivo, quando nós olhamos para Beck, por exemplo, com o modelo cognitivo, ele já vai falar de como determinadas exposições a problemas podem trazer aí algumas disfuncionalidades no pensamento do indivíduo. Então, o que é que o modelo cognitivo traz? Existe uma base no modelo cognitivo que é o seguinte: as nossas reações emocionais muitas vezes elas são fruto de determinadas interpretações do fenômeno no mundo e não necessariamente do fenômeno, mas da forma com que se interpreta o fenômeno. E é assim, nós somos obrigados a fazer uma referência aos históricos a partir disso, né? Não tem como ser diferente. Então, isso é uma base, né? Assim, nós somos muito mais afetados por aquilo que pela forma com a qual a gente interpreta determinados fenômenos do mundo do que o fenômeno em si, digamos assim. Sim. Então, assim, e o modelo cognitivo ele vai ter determinados conceitos, como, por exemplo, o conceito de crença central e o conceito de pensamento automático, né? Entre os dois existem conceitos de crenças intermediárias que depois a gente pode trabalhar um pouquinho. Mas, a princípio, existe um conceito de crença central e um conceito de pensamento automático. Qual é a diferença disso? Uma crença central são pensamentos que o indivíduo, a partir de experiências que ele teve, né, geralmente experiências negativas, faz com que ele tenha conceitos muito enraizados, muito condicionados, que são geralmente opiniões sobre ele mesmo, sobre o mundo, a realidade e sobre pessoas. Sim. Então, um exemplo, como é que isso se forma? Vamos imaginar uma pessoa que tenha aí um problema com ansiedade de desempenho, por exemplo, que é uma ansiedade muito marcada por medo de executar tarefas, muito marcada por medo de ser julgado, por medo de não conseguir completar alguma atividade, por medo de apresentar um seminário. Né? Então, assim, se assemelha um pouquinho com ansiedade social, mas não é a mesma coisa. Então, imagine que uma criança, né, ela viveu ali em um lar onde ela era muito, muito cobrada
excessivamente cobrada, né, em cima de responsabilidades que não estavam de acordo com a sua idade. Então, volta aquela questão da adultização que a gente colocou no início. E aí, quando ela não consegue dar conta daquilo, ela é criticada, né? A gente não consegue contar com você para nada, você não faz nada direito, né? Você é incompetente, enfim, né? Isso, sendo repetido várias vezes, isso pode gerar no indivíduo adulto uma crença central de incompetência, né? Eu sou incompetente. Muitas vezes essas crenças elas não são tão explícitas, mas o indivíduo carrega isso com ele. Então, de que forma uma crença central ela acaba gerando um pensamento automático? Vamos lá. Imagine que esse mesmo indivíduo hoje adulto, ele tem uma prova importante para fazer, ou ele tem um seminário para fazer, né? E aí ele começa a ficar muito, muito, muito ansioso, com medo de errar, né? Esse fenômeno do mundo que a gente fala, que causaria ali uma interpretação, essa interpretação mais imediata, na terapia cognitivo-comportamental a gente chama de pensamento automático. O pensamento automático está muito relacionado à ocasião. E aí como é que funciona isso? Pensamentos automáticos do tipo, eu não vou conseguir dar conta dessa tarefa, eu não tenho capacidade de lidar com isso, né? Esses pensamentos automáticos que surgem ali, a base que forma esse pensamento automático acaba sendo uma crença central de que eu sou incompetente, que já foi formado lá naqueles primeiros anos, a partir daquele excesso de cobranças que ele teve dentro de uma responsabilidade que não cabia para ele. Isso também acaba sendo, de certa forma, uma adultização. Não deixa de ser uma adultização e também uma corrupção no sentido do desrespeito à fase da criança. A criança vai tentar obedecer o quanto ela pode, porque ela não vai ter essa noção de que aquilo ali é errado. Geralmente ela só sente, só percebe que tem que fazer, porque os pais estão mandando ela fazer, então ela vai ter que fazer. Então, assim... E outra coisa, às vezes nós temos também as chamadas crenças intermediárias, que são divididas em atitudes, regras e pressupostos. Eu vou falar só no caso, uma crença intermediária do pressuposto, nesse mesmo sentido de uma pessoa com ansiedade de desempenho. Então, imagine que um pressuposto seria o que a gente pode entender como um cientão. Se eu evito determinadas tarefas, eu evito o meu desconforto ansioso. Então, isso acaba sendo uma crença intermediária. Se eu deixo de fazer tal coisa, eu evito o desconforto. Se eu deixo de fazer tal coisa, eu evito passar vergonha. Então, o que é que a gente tem? Qual é o problema disso? Isso sendo mantido ao longo do tempo vai trazer prejuízos, disfuncionalidades na vida daquela pessoa. Com certeza. Então, a gente tem crenças centrais, crenças intermediárias, pensamentos automáticos. E aí, quando a gente fala de pensamentos automáticos ainda nesse sentido, o que é que acontece? Pensamentos automáticos, eles podem gerar 3 tipos de reações, que são reações emocionais, reações fisiológicas e reações comportamentais. Então, se aquele indivíduo ele tem um problema com ansiedade de desempenho, ele está com muito medo de uma prova, porque ele aprendeu que ele é incapaz, né, que não se pode contar com ele, né, pegando aquela questão da infância. Ele acaba tendo determinadas reações, como ansiedade, que seria uma reação emocional. Uma reação comportamental seria, talvez, evitar aquela atividade, partindo de uma ideia de que ele poderia passar vergonha. E uma reação fisiológica seria uma reação clássica de ansiedade, que poderia ser um ataque cardíaco, que poderia ser uma sudorese, que poderia ser uma dor de cabeça, um aperto na garganta, enfim, uma série de coisas aí. Outro conceito que a gente poderia colocar nisso é o conceito de esquemas. O conceito de esquemas, né, nesse caso, a gente faz uma referência a Jeffrey Young, embora na cognitivo comportamental tenha também, já exista o conceito de esquemas, mas o conceito de Jeffrey Young ele é mais lapidado,
né, que já é uma terapia voltada para esquemas. Então, ele vai trazer que um agrupamento de pensamentos e emoções relacionados a determinadas experiências que foram repetidas exaustivamente na infância daquele indivíduo pode formar determinados esquemas. O esquema ele é mais profundo do que uma crença central. Então, é comum que se encontre várias crenças centrais dentro de um esquema. Então, assim, colocar como exemplo um esquema de abandono, que é um esquema clássico dentro da terapia do esquema. Então, vamos imaginar uma criança que ela, por alguma razão, ela foi abandonada pelos pais, ou ela perdeu os pais, ou os pais faleceram, ou ela foi abandonada, ela acaba indo viver com outras pessoas da família, ela acaba não sendo muito bem recebida, né? Acaba tendo havendo esse distanciamento, e quando a gente lembra lá do Bowlby, a teoria do apego, a gente entra nessa questão de que a criança que perde essa conexão, ela pode ter problemas futuros. Então, imagine que ela fica entre casos de familiares, de uma casa para outra, e não consegue estabelecer um vínculo seguro, ela pode ter esse sentimento de abandono, né? Esse esquema de abandono. Ou situações ainda piores, imagine uma criança que perde os pais e vai para um orfanato e acaba não sendo bem tratada, entendeu? Então, assim, são esquemas que, nesse caso do esquema de abandono, a criança, ela, voltando daquilo que a gente já falava, ela acaba tendo que lidar com toda uma pressão onde a idade dela ela não estava preparada para lidar com aquilo. Então, assim, quando a gente pensa no adulto que ele mora sozinho, que ele vive sozinho, que ele tem a solitude dele, embora, claro, a questão do social é importante para todo mundo, mas um adulto, ele lida com isso. Sim. Quando a criança é exposta a isso, ela vai ter problemas, né? Então, assim, é uma coisa que se aprende, a criança aprende isso, né? Acaba depois tendo essas consequências bem assim, disfuncionais. E o que é que acontece na fase adulta? Uma pessoa com esquema de abandono, ela pode se tornar uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa que sempre acha que seus parceiros estão na iminência de abandoná-la, né? Então acaba sendo, às vezes, pessoas sufocantes. Só que aquela pessoa, ela aprendeu, né, principalmente na sua profundidade emocional, que as pessoas se comportam dessa forma, né? Então, assim, são pontos relevantes aí no sentido de adultização também. Interessante, muito, né? Na fala do professor Bruno Mariano, ele traz dois conceitos que o Piaget trabalha, né? Que é exatamente o conceito de assimilação e acomodação, né? E esses dois conceitos, eles estão exatamente nessa teoria cognitivista, né? Porque o Piaget, né, diferentemente de outros pensadores que eram behavioristas, né, consideravam mais a questão do comportamental, né, dos seres e tal. E o Piaget, exatamente por esse interesse, né, como você falou, de tentar conhecer a forma, porque a gente aprende, né, porque a gente consegue conhecer as coisas, né. Então ele acha que aquela observação do ser, ela é insuficiente, né? Então ele parte exatamente para analisar outras estruturas do cérebro, né, que possam ajudar a ele a desvendar essa questão. E aí por isso que ele se diferencia dos behavioristas, né, que é do comportamento, behavior do inglês comportamento, e no caso ele é cognitivista, né? Então esses dois conceitos que você fala aí, ele vai exatamente, que é o conceito de assimilação e de acomodação, ele usa exatamente para explicar como é que ocorre esse processo do desenvolvimento cognitivo,
né, da criança, né, do ser, mas especialmente no caso aqui a gente está usando a criança, né, está tratando da criança. Mas antes ele trata de um conceito que ele chama de estrutura lógica, né, que é necessário para a gente compreender como é que a assimilação e a acomodação ocorrem, né. Ele vai dizer que a estrutura lógica é uma condição virtual para resolvermos problemas e igualmente adquirirmos conhecimento, né. E ele faz assim um comparativo para facilitar o nosso entendimento, né. Por exemplo, se você analisar o cérebro, né, o cérebro humano, e comparando com um computador, né, o cérebro seria a parte dura da coisa, né, o hard, né, o hardware, né, e essa estrutura seria exatamente o soft, né, a estrutura lógica seria o soft correspondente a essa linguagem computacional, né. E aí ele ainda mais ilustra, né, para facilitar o entendimento, né, que é algo que essa parte, estrutura lógica, ela é algo que é intangível, né, porque se você abrir o cérebro de uma pessoa, você não vai encontrar pensamentos, você não vai encontrar ideias, você não vai encontrar somente, né, ali neurônios, massa cinzenta, etc., né, os componentes normais que estão ali fazendo parte do cérebro, né? E igualmente, se você abrir a CPU de um computador, você vai ver também que lá você não vai ter os textos escritos, digitados, né, digitalizados, né? Vai ter exatamente os componentes que são utilizados para fazer a CPU do computador. Então ele faz essa ilustração para nos ajudar a compreender o que é essa estrutura lógica, né, que faz parte desse processo de compreensão dessas duas fases, que é exatamente a assimilação e a acomodação, né? Então ele diz o seguinte, que a acomodação seria exatamente a estrutura está se preparando, né, para receber o conteúdo, né, o conhecimento. Um conhecimento novo que você não tem, né? Então, você está ali, então tem uma informação, um texto que você vai ler de uma área que você não conhece, então é uma coisa nova. Então, ela vai se acomodar, né, para receber isso aí, né? E, igualmente, o conhecimento, o conteúdo, ele também vai procurar se adequar, se adaptar a essa estrutura, né? De maneira que, quando isso ocorre, então, a estrutura lógica e aquele conhecimento, o conteúdo, né, se dá de maneira que ocorre uma acomodação, né? Mas também ocorre uma questão aí, que é a questão do conflito, né? O conflito seria ocasionado exatamente por essa situação do encontro, né, da informação que é nova com a estrutura lógica, né? Ele traz um exemplo interessante que eu achei interessante para a gente fazer uma analogia. Ele diz assim, por exemplo, vamos supor que Maria completou o aniversário de Maria e ela ganha de presente uma calça jeans, né? E essa calça jeans é número 38. E quando Maria abre o presente, o manequim dela é 40. Então vê que há uma discrepância ali, mas não é uma discrepância tão grande, né? 38, ela olha, bom, eu sou 40, aqui é 38, vou ver se cabe, né? Então é exatamente esse processo, né, de fazer o corpo dela, que seria o conhecimento, entrar na calça jeans, que seria a estrutura lógica, né? E na medida que ocorre essa integração ali, né, então o fenômeno se estabelece, né? Então achei interessante essa teoria dele, certo?
Isso seria o conflito saudável, digamos assim, né? Sim, de adaptação. Exatamente, porque para que isso ocorra, é necessário que, no exemplo que a gente usou analogicamente para entender, se a calça jeans fosse um pouco menor, né, um número bem menor, e o manequim fosse bem maior, então já não haveria essa condição, porque a discrepância seria muito elevada, e de maneira que não havia a mínima condição, né? Ou você funcionário rasgaria a calça, ou então a pessoa já ia desistir mesmo, porque não, logicamente pensando, isso aqui não tem como. Mas como a discrepância ela é mínima, ela é pequena, então há possibilidade de ir, né? E aí essa tentativa faz com que ocorra esse processo de ajuste, né? E aí o conhecimento acontece, né? E a estrutura se forma, né? Certo? É uma analogia muito interessante. Inclusive, a gente pode até extrapolar um pouquinho isso. Fica à vontade. Porque quando ele dá o exemplo da calça, né? Que é um exemplo parecido com um sapato também, que se ajusta, né? Então, assim, seria aquela ideia de que o conflito, nós precisamos de pequenos conflitos na vida para que haja o amadurecimento. Sim. Enfim, né? É preciso um pequeno grau de estresse para a gente poder ir evoluindo. Agora, imagine uma extrapolada nessa analogia. Você pega uma calça que é muito apertada e que essa pessoa ela é obrigada a utilizar e fica sofrendo todas as vezes que ela usa essa calça, porque ela foi uma adaptação, na verdade, uma má adaptação forçada, né? Então, quando a gente volta a falar de esquemas, mais uma vez, a gente pode colocar isso como adaptações disfuncionais e que a pessoa carrega pelo resto da vida, a partir de experiências anteriores. Sim. Então, assim, eu vou dar 4 exemplos de esquemas envolvendo, assim, a terapia de esquema, ela tem inúmeros esquemas, né? Inúmeros. Mas existem alguns que a gente pode fazer uma ponte mais adequada com o conceito de adultização, que é o nosso foco. Sim. Então, assim, eu trouxe 4 esquemas, né? O primeiro seria o esquema de autossacrifício. Como é que funcionaria o esquema de autossacrifício dentro do contexto de uma adultização, né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Uma criança que ela tem ali 7, 8 anos, e ela tem irmãos menores, e os pais colocam essa criança para cuidar quase que tempo integral dos irmãos menores. E essa criança não tem tempo para se divertir, não tem tempo para brincar, não tem tempo para expor suas vontades, e acaba passando um longo período, uma série de repetições, ali onde ela perde a sua infância em função de outras pessoas, né? Então, assim, não estamos dizendo aqui que um irmãozinho maior ele não pode ajudar a criar né, uma coisinha ou outra com seu irmão menor. Dá uma ajuda, né? Isso. Gera até isso ajuda no fortalecimento de vínculo, né? Na questão da empatia e tal. Agora, tomar aquela criança como uma dona de casa, né? Que vai simplesmente perder a sua infância e vai passar todo aquele tempo. Então, veja que é uma série de ações onde o indivíduo criança ele se anula em prol do outro. E daí a ideia do esquema de autossacrifício. Então, o que é que isso causaria quando esse indivíduo ele entra numa fase adulta? Então, aquele indivíduo que ele sempre se anula, sempre prioriza a vontade do outro, sempre preza a vontade dos seus próximos, e ele sempre se sacrifica. Muitas vezes, esse indivíduo ele se comporta dessa forma e não sabe o porquê está se comportando dessa forma. Né? Então, o esquema ele tem muito disso, assim, ele tem muito de memória implícita. Né? Então, assim, só com todo um processo investigativo, né, uma análise de esquemas, né, para entender melhor essas situações.
Então, veja, outro esquema também que a gente... E isso que eu falava antes, veja, uma criança que é colocada para tomar essa posição que a gente falou do esquema de autossacrifício, isso também é uma adultização. A criança fez coisas que não cabia a idade dela, aquela fase do desenvolvimento dela. Então, outro esquema interessante seria o esquema de pessimismo. Então, vamos imaginar outro cenário muito comum, onde uma criança ela vive num lar que é um lar muito conflituoso, né? É um lar que tem assim vários conflitos, vários problemas, várias agressões verbais ou pessoas extremamente pessimistas. Então, quando aquele núcleo familiar ele não tem, digamos, ele não tem a preocupação de não pegar aqueles problemas ali e expor a criança, e acaba expondo a criança, ela começa a se desenvolver dentro de uma visão de mundo muito, muito, muito pessimista. Então, imagine um adulto, né? Uma pessoa que se desenvolve. A grande questão não é o estressor em si. A grande questão esquemática é quando o estressor ele faz parte do desenvolvimento e ocorre com muita, muita, muita frequência no contexto de vida daquela criança, que é uma fase onde a absorção de significados, de estímulos, de aprendizado é muito maior. Então, veja, uma criança ela tem uma internalização muito mais rápida do que um adulto como eu, como você, porque isso é próprio da fase, que é uma fase de um aprendizado maior. Então, se há um estressor, o próprio estressor ele também vai ter uma marca maior, né? Porque é uma fase mais sensível. Então, um adulto com esquema de pessimismo formado na infância, imagina uma pessoa que ela tem uma tendência sempre de focar no negativo, uma pessoa que sempre tem um filtro. Existe uma distorção cognitiva na pesquisa chamada filtro negativo, que é a pessoa sempre foca no negativo, sempre vê assim o negativo, sempre é muito catastrófica. Isso é muito comum em transtornos de ansiedade, inclusive, né? As pessoas são muito mais catastróficas, existe um foco maior no negativo. Então, esse seria o esquema de pessimismo. Então, veja que aquela criança ela acabou sendo exposta de uma maneira muito, muito contínua a uma carga emocional que para a idade dela não era adequada. Né? Aquilo ali é para adulto. Então, quando a família não tem esse cuidado, isso pode causar sérios danos na criança. Outro esquema seria o esquema de inibição emocional. Então, imagine uma criança onde ela cresce num lar que ela não tem muito... É um lar muito rígido e ela acaba não tendo muito espaço para expor suas manifestações emocionais, né? Às vezes, determinados adultos entendem que uma criança está chorando por algum motivo que ela não deveria, porque é algum motivo simples, mas eles esquecem que, para quem é adulto, o motivo daquele choro, ele é um motivo simples. Mas no universo infantil, aquilo ali é muito sério. Né? É uma coisa séria, por isso que ela está chorando, por isso que ela está manifestando esse pranto, essa necessidade. Então, o que é que acontece? É muito comum a frase clássica, né? O engole o choro. Né? Engole o choro. Às vezes apanha e depois tem que engolir o choro. Engole o choro. Ou senão, você não tem idade mais para estar chorando. Isso. Né? Ou senão... Homem não chora. Homem não chora. Ou senão, uma frase ainda pior. Você não apanhou para estar chorando desse jeito. Isso. Então, imagina que se veja só, se não há legitimidade de uma manifestação emocional por parte de uma criança, e isso acontece, e falo novamente, o esquema é formado por repetições, né? É um padrão repetitivo que aquela criança passou. Chega na fase adulta, aquela pessoa que ela não se sente à vontade de expressar suas emoções, às vezes está com um problema. Muito retraídas, né? Isso. Muitas vezes não sabe de onde veio isso. Muitas vezes a pessoa não sabe de onde veio isso. Então, imagine que a pessoa está com um problema, a pessoa poderia chegar para Marcos
né? E pedir um apoio para Marcos, né? Marcos, estou passando por tal coisa, ou até só um desabafo mesmo, às vezes não faz isso. E fica ali, muitas vezes ruminando determinadas coisas, mas tem essa trava, não sabe de onde essa trava veio. Então isso é mais um processo de adultização, porque aquele adulto que ele ignora, o adulto que ignora a legitimidade de uma criança de chorar, ele está colocando o padrão de seriedade dele sobre a criança. Isso. Esse é o grande problema. É mais um exemplo de adultização também. Né? Então, outro esquema que eu trouxe, esquema de padrões inflexíveis. Mais uma vez, uma criança que ela cresce em um lar onde existe uma cobrança muito grande, muitas vezes uma cobrança por performance, muitas vezes aquela criança ela só é validada se ela consegue fazer alguma tarefa direito, se ela não faz uma tarefa, né? Isso, se ela não faz uma tarefa com excelência, justamente, ela é criticada, né? Então isso, imagine isso, assim, a criança crescendo num lar que tem esse padrão, para se tornar um adulto que tem padrões inflexíveis, que é um adulto que ele é sempre mais rigoroso, ele é sempre mais amargo, ele é sempre mais rígido, ele não tolera erros de forma alguma. Muitas vezes passou por situações parecidas, né? Então, assim, são conflitos que são inadequados para a idade e que todos eles a gente pode colocar assim dentro de um sentido de adultização. É uma corrupção, né? Como a gente falava no início. A criança é exposta para determinados estressores que ela não tem maturidade, é um desrespeito à idade daquela criança. Exatamente. Muito interessante a sua fala. Bruno, você teria alguma coisa para falar sobre a importância do conflito aprendizado, de acordo com o Piaget? O que acha? É interessante, Marcos, assim, todas as coisas que lá estava falando, né? E a gente vai pensando e tentando elaborar alguma coisa. Piaget, quando pensa a teoria dele, né, ele pensa muito baseado no que ele estudou a vida inteira dele, que foi a biologia. Né? Sim. E esses elementos de assimilação e acomodação são o conceito próprio de adaptação de um ser vivo qualquer. Né? Então, assim, o ser vivo ele tem esse movimento de assimilar e acomodar. E todas as vezes que isso acontece, ele se adapta a uma nova vida. Né? Seja ele qual for o ser vivo. O behaviorismo ele vem com uma outra ideia. Não é possível ver ou saber o que passa-se na cabeça de alguém. A ideia behaviorista de psicologia é uma psicologia que tenha como fundamento quase que uma matematização, ou seja, uma quantificação. O que é possível medir numa aprendizagem? E aí o que é possível medir são os comportamentos. Né? Você aprende, a ideia de aprendizagem nesse tipo de psicologia é aquela ideia de que a gente só aprende aquilo quando a gente modifica o nosso comportamento. Não é? A prova da aprendizagem é a modificação do comportamento. Se antes eu não sabia, ao saber eu passo a agir diferente e o meu comportamento é novo, é diferente. Piaget não vê muito dessa forma. Ele não quer entender o comportamento, mas ele quer entender as estruturas que produzem a nossa capacidade de se relacionando com o mundo e com as coisas, a gente possa, de fato, compreender. E aí entra, em certa medida, a questão da interpretação, da hermenêutica. Não é? Ou seja, as crianças, como elas são seres vivos em desenvolvimento, em evolução, ou seja, aquelas fases que Piaget verifica são fases que foram verificadas em testes, verificando a criança operacionalizando sozinha e questionando algumas coisas que ela fazia para poder entender como elas aprendiam as coisas. Né? Ou seja, que referências elas tinham e o que elas diziam a respeito dessas próprias referências. E aí Piaget começa a pensar que o que ele está vendo, na verdade, são as estruturas lógicas do pensamento. Como o pensamento vai amadurecendo aos poucos, e por isso são etapas, né? E essas etapas vão sendo vividas, e quando vividas
razoavelmente bem, a criança tem uma dinâmica de capacidade de compreensão onde ela pode até reverter certas situações. Numa visão como essa do behaviorismo, as pessoas são como... Assim, o behaviorismo nasce muito dos testes de Pavlov com cães. Sim. Onde você aplica uma determinada coisa, repete aquela coisa até o cachorro ou o animal qualquer que seja ele, repetir o comportamento que você quer. Estímulo-resposta. Não é? E você pode, em certo sentido, ou castigar, ou mais tarde aquilo que Skinner vai chamar de comportamento operante. Você não castiga, mas você premia. Dá recompensa. Recompensa. Né? Ou então, uma coisa mais sofisticada, que não me ocorre agora o nome, né, que é aquilo que você faz sutilmente, não é um comportamento, não é um prêmio, não é uma recompensa, mas é algo que a pessoa se percebe, não é? Em certo sentido, segura. Porque, olha, se eu fiz aquilo, eu sou aceito, eu sou recepcionado, eu sou recebido, não é? Entendeu? Então, assim, essas duas correntes de pensamento, elas são muito conflituosas. E porque, assim, o que Piaget quer e pensa é uma coisa e o que, assim, Skinner e toda essa área, né, quer é outra coisa. Porque o objeto, embora seja o mesmo, a metodologia de investigação do objeto é distinta, né? Então, nesse sentido, eu vejo que hoje, né, por exemplo, a teoria dos esquemas me parece muito mais voltada para a medição de comportamento, e por isso que o esquema é uma categoria, um conceito elaborado para dizer, olha, a gente passou a operar em esquemas. Quando a gente pensa em um esquema, é como se fosse um circuito, né, onde você, se isso então faça isso, se isso não faça aquilo, e a gente, de certa forma, né, pela própria educação que a gente teve, que não foi pensada nessa outra forma, né? Nessa outra forma em que a gente poderia dizer assim, ó, vamos deixar que as crianças amadureçam, que as compreensões delas venham à tona para que elas possam criar e decidir. No comportamento, a gente praticamente assume, não é? Eu vejo que nos esquemas é como se você dissesse assim, olha, eu não quero sofrer e então eu vou criar aqui um caminho em que eu vou percorrer esse caminho de tal forma que eu não sofra. E eu esteja seguro disso, né? Então, assim, os esquemas me parecem muito isso. Então, eu sempre reproduzo aquele esquema, porque aquele esquema é uma forma menos dolorosa de viver o sofrimento. Embora a gente esteja sempre sofrendo, como você mostra claramente, né, nos esquemas. O indivíduo se comporta daquele jeito, percorre aquele esquema todinho, mas sempre ocultando o sofrimento latente. Porque, de alguma forma ou de outra, ele não foi amadurecido plenamente. Ele não tem a compreensão do que se passa com ele. Tanto é que ele sofre sem saber por que sofre. Ele não sabe por que sofre. E ele vai para o médico, e o médico tenta, né, buscar com ele esses caminhos que ele faz, e recorrentes, estão recorrentes porque é uma repetição, não é isso? Uma repetição permanente, mas ele ainda, como ele não amadureceu aquela cognição, ou seja, aquela unidade operatória que é capaz de decidir, dizer, olha, eu não quero viver assim. Eu posso não viver assim. Eu não preciso viver assim. Não é? Por quê? Porque o sofrimento é meu e é de qualquer um. E eu posso viver no sofrimento sem ter receio dele. Sim. Mas sabendo o que foi que me causou lá em algum momento e que me trouxe até aqui. E que eu posso, digamos assim, tirar de sobre mim toda essa responsabilidade. Muito interessante a sua fala, né? A gente só tem 10 minutinhos, acho que 9. Eu vou passar para o Laerte aqui, para ele fazer um complemento na fala do professor Bruno, trazendo uma relação dos tipos de experiências negativas, né, na infância e os esquemas. Isso, a gente tem confirmação. A gente tem algumas, mas assim, eu destacaria a frustração nociva a necessidades, que é quando a criança ela acaba não tendo ali as suas necessidades básicas satisfeitas, que é um pouco diferente da traumatização, que é quando existe um dano direto à criança. Existe essa é uma questão de diferença.
Para complementar um pouquinho, rapidamente, um pouco do que eu falo, né, quando você fala dos esquemas, a terapia do esquema ela é uma terapia cognitiva. Ela também é uma terapia cognitiva, ela é uma extensão da terapia cognitivo comportamental. Então, existe muito de cognitivo nisso, né, que quer trabalhar terapeuticamente. Outro ponto que é importante, né, te complementando, é que existe assim, uma visão que se fala o seguinte: o esquema, veja como é interessante, assim, relacionado com o que você falou. O esquema, ele luta para sobreviver. O esquema, ele busca por coerência, o que soa um contrassenso. Porque como é que uma coisa que é notoriamente dolorosa busca por coerência? Mas a questão é justamente essa. O indivíduo que ele foi condicionado, é como se a realidade para ele funcionasse daquela forma, né? O que é muito comum em pacientes caracterológicos, pacientes com demandas de transtornos de personalidade, que é muito mais profundo, é muito mais difuso, né? É muito mais assim complexo de ser tratável, inclusive. Então, essa busca por coerência nada mais é do que aquele esquema tentando sobreviver, porque o indivíduo ele não vê o mundo de outra forma. Ele está sempre. O esquema ele é tão profundo naquela personalidade que ele não enxerga outra forma de agir, porque ele foi tão condicionado àquilo ali. Ele está sempre procurando sentido. Então, todas as vezes que o indivíduo ele se depara em situações que se assemelham às situações que ele viveu na infância, ele vai ter uma tendência a reagir como ele reagia na infância. Entendi. Porque na infância fazia sentido. Sim. Na infância foi o que ele poderia fazer para se defender, quando adulto aquilo é disfuncional. E é isso. E ele mantém. Isso, ele acaba mantendo. Né? Então, assim. E uma fala final seria entender que a infância ela precisa ser respeitada. É uma responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade das instituições, como escolas, creches. Então, é uma responsabilidade social. Ainda hoje, infelizmente, em 2025, a gente vê muita coisa envolvendo falta de compreensão nesse sentido. E é uma coisa que a gente precisa estar batendo nessa tecla ainda, infelizmente. Exatamente. Bruno, quer fazer Eu concordo contigo, Laerte, e acho que isso, inclusive, a própria instituição família, né? Às vezes você se casa, tem filhos e não sabe como lidar com seus próprios filhos, né? E você atropela-os, né? E enjaulam nesses esquemas. Porque, assim, se a gente tiver serenidade para parar e olhar e ver o como, né, esses esquemas estão, digamos assim, lá naquelas primeiras infâncias, né? Na primeira infância, na segunda infância, usando esse parâmetro que Piaget fala, né? Do período de maturação do corpo e, consequentemente, do cérebro, né? E dessas instâncias que não são visíveis, como Marcos coloca, né? E que a gente precisa cuidar, porque como é algo muito sutil e, ao mesmo tempo, né, frágil, porque a gente está criando uma sociedade dessa forma, né? Se a gente atropela esse processo de maturação de uma criança, se a gente não cuida bem da criança, se a gente adultiza, não é? Se aquele exemplo que você fala da mãe que pega o irmão mais velho para cuidar dos outros irmãos, quando é que ele vai ser criança? Se já desde já ele é a mãe substituta, o pai substituto, em excesso, né? Porque se você repete, você acredita. A criança passa a acreditar que aquilo é a própria realidade dela. Não existe outra. E é por isso que o esquema é forte. E luta para sobreviver. Não é? Porque ele é legítimo. Porque você vai dizer, não, a minha vida inteira eu fui isso. Como é que eu não posso ser isso? Você quer criar a única coisa que é minha? Que eu tenho? Que é o meu esquema? Não é? Que é a única forma que eu consigo ler a realidade, que eu consigo interpretar a realidade, eu consigo exercer a minha humanidade. Não é? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está criando uma civilização cada vez mais distante de uma possibilidade de humanismo.
Não é? A cada vez que passa, parece que a gente está se tornando menos humano. Não é? Menos humano. Bom, é isso. Eu estou finalizando aqui agora. Queria dizer apenas assim, que realmente a gente, apesar, né, de a gente perceber essa evolução, né, desse olhar para a criança, né, para a infância, mas ainda, mesmo assim, na contemporaneidade, mesmo tendo toda essa proteção legal, né, essa normatização, a gente ainda vê crianças assim, fora do padrão que deveria estar enquadradas, né? Então, o apelo aqui é que a gente, através, né, do canal, a gente possa trazer essa mensagem, né, no mês de outubro, que é o mês que celebra o Dia da Criança, certo? Então, agradeço aqui ao professor Bruno, obrigado por ter vindo, obrigado de coração, viu? E ao psicólogo aqui, Laerte, que já está aqui pela segunda vez, né? Acho. Segunda vez. Segunda vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Esperamos que ele venha mais vezes, né? É sempre um prazer tê-lo aqui. Certo? De caça a sucaça. De caça a sucaça, sim, claro. Então é isso, obrigado e espero que vocês gostem do conteúdo, deixem lá seu comentário, deixem seu like e se estiver em contato conosco pela primeira vez, também inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.